Coloca aí o link da pesquisa que saiu do Instituto Paraná, do Murilo. É um homem sério. E que, inclusive, os resultados, não é porque eu gosto do Murilo, o Murilo já esteve aqui, tem que voltar, viu? Um abraço, Murilo. É porque a gente aqui valoriza quem faz o trabalho sério, quem faz o debate sério. E o Murilo, os resultados das pesquisas dele mostram que é um trabalho sério. Não tem esse negócio de forçar a mão, né, de fazer viés de confirmação para poder ajudar A, B ou C. Ele faz uma pesquisa séria. E a pesquisa que ele divulgou hoje, ela mostra justamente um cenário absolutamente distinto daquele da turma da Quest. Né, Felipe? Me explica aí. Você acha ruim eu fazer uma crítica assim direta? Eu já te convidei, você não veio. O que você acha de vir você e o Murilo sentar os dois aqui, vocês me explicarem ao nosso espectador por que dá diferença? O método de cada um. Eu estou aberto a ouvir, eu estou aqui para aprender também. Então, se você me convencer de que o que você faz está correto, e que o outro também está correto, então aí a gente vai ter que entender por que duas pesquisas feitas num período de tempo mais ou menos parecido, né, dentro de um mesmo mês, e pesquisas com o mesmo propósito, com mesmas perguntas, têm resultados tão díspares, né? Então tá aí, ó, o Bolsonaro liderando para 2026, o Lula empatando com a Michelle. E a dele dava o quê? O Lula vencendo tudo. O Lula campeão, né? Aí eu fico me perguntando, pô, se o Lula tá tão campeão assim, Portinho, por que o Sidônio tá tão desesperado, botando dinheiro na Globo lá, campanha na rua, copiando a campanha do Serra lá de 2010, a gente trouxe aqui o marqueteiro dele na época, fizemos esse debate aqui, por que eles estão desesperados, né? Significa que eles têm pesquisas internas que mostram que o resultado é esse aí. Coloca lá na tela de novo. Coloca na tela que eu quero que o Portinho comente, porque, claro, a gente está falando aqui de eleição presidencial, mas eleição ao Senado, que é, talvez, ainda mais importante para 2026. Pode abrir, por favor? Está aí, ó. Pesquisa divulgada aí pelo Instituto, então, confirmando o favoritismo de Jair Bolsonaro, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Na primeira simulação, com 6 candidatos, o Bolsonaro aparece com 38,5% das intenções de voto, o Lula com 33,3%. E em terceiro, Ciro, lá atrás, né, com 9,7%. No segundo cenário, a Michelle substitui o marido e empata tecnicamente com o Lula, né? Então tá aqui, tem 31,7% e ele 33,7%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, então estão empatados tecnicamente. Aí, no caso do Tarcísio com o Lula, o Tarcísio aparece ali com 27,3%, um pouco atrás do Lula, uma diferença mais ou menos parecida com a que o Lula tem do Bolsonaro, que lidera aí, então, o Lula aparecendo com 34%. E o Ratinho Júnior com apenas 16,2%, abaixo do petista com 33,3%. Sendo que o Tarcísio é governador de São Paulo, é um ministro, é desconhecido, ainda tem uma margem de conhecimento para ser trabalhada, tem um nível também de rejeição muito mais baixo do que o Lula, e tem chance de escalar rapidamente, porque isso é hoje, né? Se amanhã começa a campanha, caso o Bolsonaro não vá, caso eles decidam, o próprio Bolsonaro que vai decidir, né, quem vai ser o candidato, porque se ele não for candidato, ele vai abençoar a candidatura do candidato da direita, porque ele é o grande puxador de voto, né, da direita, não tem jeito, ele é uma potência de voto. E se ele abençoar a candidatura do Tarcísio, o Tarcísio me parece que rapidamente evolui nesse cenário e deixa o Lula para trás. Portinho, tua avaliação, por favor. Essa manhã eu recebi tanto o presidente Bolsonaro, que está em plena atividade, embora ainda no hospital, quanto do Hidalgo, da Paraná Pesquisa, esses números, e ainda não tive tempo só de ler na hora que você abre a pesquisa, né? E eu acho que muito com relação ao Tarcísio do que você falou. A Michelle, ela tem uma associação direta ao presidente Bolsonaro. O eleitor do presidente Bolsonaro é o eleitor da Michelle, identifica ela naturalmente e imediatamente como a candidata dele. Eu preciso ver lá, porque eu sei que o Hidalgo, na Pesquisa, ele faz uma simulação com o apoio do Bolsonaro. E eu tenho certeza que aí essa vantagem deve aumentar. Eu até... Há poucas semanas eu tive uma conversa com ele, falei, poxa, Hidalgo, meu nome não apareceu na pesquisa ao Senado do Rio de Janeiro, aí não dá para a gente ter um cenário claro. Né? E aí ele falou que não foi divulgado, na verdade. Né? Na hora que aparece
o meu nome, e aí é que está, que aparece o meu nome com o apoio do presidente Bolsonaro. Afinal, eu fui líder do governo Bolsonaro, sou líder do PL desde que entrei no Senado há 4 anos. Sim. Né? Tô lá defendendo as nossas pautas, os nossos valores, e aí na hora que aparece, e eu acredito que no Tarcísio seja igual, o apoio explícito do Bolsonaro na pergunta, se ele apoiar Tarcísio, tenho certeza que essa diferença ela vai ser ultrapassada, né? Como aconteceu também no meu caso, na disputa do Senado do Rio, em que, com o apoio do Bolsonaro, eu cheguei próximo aí ao segundo lugar, ainda muito cedo, naturalmente, né? Mas é interessante ver o nome da Michelle nas pesquisas e tão bem, porque o Tarcísio tem a caneta, o governador, né? E com o apoio do presidente Bolsonaro, sem dúvida, é um candidato fortíssimo, além de ser uma pessoa super preparada, e eu falo isso com toda isenção, você sabe, Cláudio, quando eu fui líder do governo, eu tive uma rusga com o ministro Tarcísio quanto ao aeroporto Santos Dumont. Inclusive, eu tive que entrar no Tribunal de Contas da União para suspender o edital de licitação da concessão do aeroporto Santos Dumont, porque ali eu estava defendendo o que eu achava certo, que era não só o meu estado do Rio, claro, né, mas é o fluxo de passageiros, porque não podia matar o Galeão, né, em detrimento do Galeão, vamos então inflar o Santos Dumont. E foi uma discussão técnica sempre com o Tarcísio. Então, acho até que a minha opinião nesse caso é até a mais isenta, porque já tive essa... É isso, né? O debate é feito também de desentendimentos, né? E o Tarcísio é uma pessoa muito preparada, com o apoio do Bolsonaro. Aí o eleitor do Bolsonaro, o eleitor que está insatisfeito com o Lula, ligando diretamente o apoio do presidente Bolsonaro ao Tarcísio, eu não tenho dúvida. Em 2027, nós venceremos. Deixa eu ouvir a Carol sobre essa pesquisa. Carol. Estou com a pesquisa aqui aberta, chama atenção um ponto, não está Romeu Zema, que já foi anunciado como pré-candidato. E essa questão de excluir candidatos das pesquisas é muito séria. Para a candidatura da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu, por exemplo, fui excluída de todas as pesquisas, assim como o Portinho está sendo excluído da pesquisa para o Senado. E aí os institutos de pesquisa alegam que os partidos precisam mandar uma carta para falar quem são, né, os candidatos. Assim, essa questão dos presidenciáveis é muito delicada. O Zema já se pronunciou como pré-candidato, mas assim, é evidente que a vaga hoje ao Senado do Rio é do senador Portinho, que está fazendo um trabalho sensacional, já é o senador, é natural que a vaga seja dele. Então, assim, não precisa o PL mandar uma carta. Não dá para os institutos de pesquisa alegarem que não sabem quem são os candidatos que já se manifestaram nesse sentido. Muitas vezes a gente sabe que existem disputas internas dentro dos partidos políticos, mas se uma pessoa que já é senador da República, ou eu que já estava anunciada pelo meu partido como pré-candidata, os partidos alegam que não sabem quem são os candidatos, eles só estão fazendo um depoimento contra eles mesmos da credibilidade dos seus institutos. Então, assim, defendo que esteja o Romeu Zema nessa pesquisa, na próxima pesquisa da Paraná, e que se coloque o Portinho, é evidente, para o Senado. Isso é verdade, até porque eu tenho visto posicionamentos do nosso querido Romeu Zema, governador, como já candidato, né? Ele tem se manifestado em temas nacionais de forma muito convergente com os nossos valores da direita, do liberalismo, da liberdade de expressão. Então, a gente possivelmente vai ter eu espero, uma grande aliança de direita, né? Eu espero que a direita, na próxima eleição, ela não cometa os erros que a esquerda sempre cometeu, né? Sempre se dividiu, né? O que é bom, mas para nós da direita nós precisamos estar unidos. O governador Romeu Zema é um quadro fundamental na próxima eleição. Ele tem que participar desse projeto, tem que participar das pesquisas, assim como o Tarcísio também é governador de São Paulo, em tese não seria candidato, está lá na pesquisa. Sim. Né? Também o Caiado tem que estar nas pesquisas. Eu espero que a direita consiga unir. É quase que montar uma seleção brasileira, embora a seleção brasileira não seja o melhor assunto do momento, mas vou falar da de 82. Tem que achar espaço para todo mundo, porque está na hora do Brasil se libertar e pensar, olhar para frente do desenvolvimento, liberdade de expressão, liberdade econômica e desenvolvimento. E a seleção hoje o negócio é complicado. Deixa eu só falar uma coisa. O Tarcísio... Falar de seleção hoje, vai falar de CBF, vai falar de STF. Por isso que é melhor falar de 82, né? Aquela que eu torci de verdade, todo brasileiro torceu. Fala, Carol.
Não, que o Tarcísio ele está na espontânea, mas não está na estimulada, o que já é uma indução ao erro também, né? O Eu Tarcísio hoje se apareci na declara como... espontânea também, Carol. É a mesma situação. E tem que Exato, aparecer. exato. Se a pessoa aparece na espontânea, não é se o partido vai colocá-lo ou não, vai mandar carta para o Instituto de Pesquisa. É. Quem aparece na espontânea está no jogo. Tem que pôr. Aliás, a minha pergunta aqui. O Ciro Gomes é candidato? Eu não sei, acho que não sei se ele é candidato. Tem que também ver isso aí. O Ciro Gomes é candidato? Ele está fazendo newsletter. Hoje ele está vendendo newsletter. E assim, numa boa, o Ciro Gomes, apesar de ser um homem que está no debate público e deve permanecer no debate público, porque a gente aqui gosta do enfrentamento de ideias, a gente gosta de extrair das pessoas o que elas têm de melhor e não o que elas têm de pior, mas eu acho muito difícil o Ciro Gomes, em qualquer disputa presidencial, já ficou muito claro, né, que ele não tem os votos necessários para chegar num segundo turno. Então, assim, claro, ele quer participar do debate, ele tem todo o direito de participar do debate. Os institutos de pesquisa precisam saber também se ele quer participar dessa disputa em 2026 de novo, se ele quer ser derrotado de novo, né? Ou se ele quer só estar ali para provocar, o que também, tudo bem, né? Vale a provocação.